Boa noite, começa agora mais um Ideias da Aldeia para as 22 cidades acreanas. Hoje, uma data especial, dia 15 de junho, dia da data da elevação do Acre à condição de Estado. Eu vou ter o prazer de conversar com a professora Maria José Bezerra, ex-professora do Departamento de História da UFAC, atualmente professora do IES Acre e doutoranda em História Social pela Universidade de São Paulo. Boa noite, professora, seja bem-vinda ao Ideias. Boa noite, Diogo. É um prazer enorme estar aqui, sobretudo para conversar com um tema, não é, que é a nossa paixão e que nós temos desenvolvido já alguns estudos desde 96. Não é? Na realidade, quando eu comecei o mestrado, a minha intenção era naquele momento já, não é, isso... Em 99, nós fizemos um mestrado interinstitucional, né? Nós, que eu digo FAC e a UFPE, e a minha intenção naquele momento já era trabalhar, né? A questão do Acre-Estado. No entanto, né? Resolvi atender também a um tema que é também uma outra paixão, que era a cidade de Rio Branco. Aí resolvi estudar, não é, a construção do imaginário de Rio Branco como cidade, não é, e centrando a discussão na década de 40. E deixei agora para o doutorado o movimento autonomista, a elevação do Acre ao Estado. E resolvi também, impelida pela paixão, ampliar o tema e trabalhar as invenções do Acre. Que é inclusive o que dá nome à sua tese. Não é? Aí trabalho o Acre estrangeiro, o Acre brasileiro, o Acre emancipado e o Acre viável. Professora, antes da gente falar desses pontos da sua tese de doutorado, e aproveitando essa data, a ideia dessa entrevista também é que a gente possa compreender um pouco melhor o que significa a condição de Estado que o Acre tem hoje. Hoje, na data de hoje, o Acre comemora 43 anos na condição de Estado. Só que 100 e poucos anos de Revolução Acreana. Então acaba ficando meio que uma confusão, Revolução Acreana, movimento autonomista, elevação do Acre ao Estado. E aí sempre quando se fala dessa data, da elevação do Acre à condição de Estado, se fala desse chamado movimento autonomista. Qual é a relação que esse movimento tem com a Revolução Acreana, que acabou por volta em 1903? São temas distintos, porém relacionados, não é? Revolução Acreana, que na realidade o termo revolução é mais um termo que nos remete ao final, não é, do século XIX, que nos remete à construção, não é, da teoria positivista, que naquele momento, não é, se pensou as forças políticas que fizeram, não é, a revolução, que se deu exatamente dentro de uma luta entre o poder local e o poder nacional. Um poder local que tenta se afirmar numa região que juridicamente pertence a um outro país, no caso, a Bolívia, mas que não ocupava efetivamente o território, enquanto que você tem uma população majoritariamente brasileira e, sobretudo, cearense, alguns estrangeiros também, portugueses, espanhóis, mas, sobretudo, sírios e libaneses, não é? Numa luta para se afirmar numa região, não é? Ocupando economicamente a região, com uma atividade econômica importantíssima para o Brasil e para o mundo nessa virada do século XIX para o século XX, né? Em decorrência de todo um desenvolvimento tecnológico, não é? Que está ocorrendo na Europa, nos Estados Unidos, não é? Para se ter uma ideia da importância que a borracha vai ter, não é? A borracha brasileira, basicamente amazônica, vai ter na pauta das exportações brasileiras para a economia nacional e, sobretudo, não é, para o grande capital. Esse era o contexto que precedeu a Revolução Acreana. E agora, dentro desse contexto, dessa ocupação econômica, do desenvolvimento do extrativismo como uma atividade voltada para o mercado internacional, você vai ter uma luta de uma população que aqui está na perspectiva de ter o domínio dessa região, mas ter o domínio efetivo da região, não é, que implicava necessariamente, não é, num poder regional, na construção de uma estrutura própria de poder. E aí é quando esbarra, não é? Seja na resistência por parte do governo brasileiro, não é? Que oficialmente se coloca a favor, não é? Da obediência ao Tratado de Ayacucho, ao tratado com a Bolívia, não é? Mas as
competições, não é? Por parte de quem? Dos Estados Unidos, da Inglaterra, com aquele episódio Bolívia Syndicate. Então, você tem grandes corporações internacionais interessadas no Acre, não é? Nas tentativas de dominar a região, também por interesses econômicos, por parte do Pará, por parte do Amazonas, não é? Que, inclusive, financiaram expedições. Exatamente. E também o Peru em relação à região do Juruá. Então, o Acre é alvo de disputa nessa virada do século XIX para o século XX, de disputas nacionais e internacionais. O Acre é notícia, não é? Nos jornais nacionais, nos jornais internacionais. Agora, como se explica a questão do movimento autonomista? A autonomia, naquele momento, né, da chamada Revolução Acreana, que na minha concepção foi mais do que uma guerra de fronteira, mas que recebeu o conceito de revolução em função exatamente de que é um movimento de caráter político, não é? E que nesse momento da virada do século XIX, início do século XX, com toda essa questão da proclamação da República, né? Embora o Acre tenha sido país e tenha sido república, antes de ser Brasil, tem essa singularidade toda, na época, né? do Galvez. Com o Galvez foi país, não é? Foi república, antes de ser Estado, e antes mesmo de ser Brasil. Então tem essa singularidade. Mas o fato é que o movimento autonomista, ele nasce exatamente dessa luta que, no primeiro momento, era pela anexação do Acre ao território nacional, mas na perspectiva da autonomia política, na perspectiva de dar, não é, aos que aqui viviam o direito de conduzir os seus próprios destinos, o que o governo, não é, brasileiro, quando aceita, não é, e é estabelecido o Itamaraty, entra, a diplomacia, essa coisa toda, são assinados os tratados. O Tratado de Petrópolis. O Tratado de Petrópolis, depois o Tratado do Rio de Janeiro, em relação às terras do Juruá. Então, esses dois tratados é que vão, na realidade, definir a conformação geográfica do Acre, não é, e concluem praticamente a anexação do território acreano, não é, ao Brasil. Professora, justamente nesse período da história, a Revolução Acreana terminou em 1903 com a assinatura do Tratado de Petrópolis, né, 17 de novembro. E logo após esse período, num período depois da chamada Revolução Acreana, já houve protestos no sentido do Acre ter a sua autonomia, porque o Acre passou a ser brasileiro, mas na condição de território. Como é que foi esse momento logo depois na condição de território, o Acre não tinha autonomia política, era uma região tutelada, não é? É uma região amordaçada politicamente, dominada diretamente pelo governo federal. E os protestos começaram desde o início. Em 1905, o deputado Francisco Sá, ele encaminha ao Congresso Nacional, especificamente à Câmara Federal, um documento reivindicatório, mostrando defendendo, não é, a aspiração, não é, regional, a aspiração local, de que o Acre fosse elevado à condição de Estado. O próprio Plácido de Castro também fez essas reivindicações. Aí Plácido de Castro, em 1900, que Plácido de Castro foi prefeito interino do departamento do Alto Acre, né? E como prefeito interino do departamento do Alto Acre, ele também, no seu relatório, um relatório que inclusive foi publicado mais recentemente pela Fundação Elias Mansur, não é? Então, nesse relatório, ele enfaticamente defende a questão da autonomia do Acre e coloca exatamente o seguinte, faz graves acusações ao governo federal e coloca que, não é, depois que o Acre passou a ser anexado ao território nacional, estava sendo tratado, não é, mais como estrangeiro do que antes, quando pertencia à Bolívia. Não é? E faz assim, mostra a importância econômica da região, não é, para o Brasil, para o mundo e tudo mais. Depois você vai ter outro levante lá na região do Juruá, em 1910, chamado Governo dos 100 Dias. Depois você tem toda uma imprensa considerando a riqueza e a diversidade da imprensa aqui, que você tinha jornais nos diversos municípios. Então, você tem o jornal Acre, você vai ter o jornal O Juruá e, mais tardiamente, na década de 50, o jornal O Estado, que o diretor foi o doutor Omar Sabino.
Foi um jornal criado exatamente para sustentar a causa autonomista. Professora, além dos partidos políticos autonomistas, além dos comitês, passeatas, comícios. Quer dizer, foi um movimento que utilizou várias vias, de várias estratégias de luta. Para repassar seus ideais. Exatamente. E de articulação regional. E depois, essa articulação, como as forças políticas locais se articulavam internamente e externamente a partir dos anos 50, quando a arena da discussão, não é, pela elevação do Acre ao território nacional, não vai ser mais agora o combate das armas, correto, agora vai ser um combate no Congresso Nacional. Professor, é aí que eu lhe pergunto, de 1903, quando termina a Revolução Acreana, até 1962, ou seja, passam-se mais de 60 anos para que o Acre viesse a ser reconhecido como Estado. Até então, ele foi um território do Brasil. Nesse período aconteceram uma série de coisas, algumas a senhora até elencou. Eu queria que a senhora falasse mais sobre os episódios mais importantes que aconteceram nesse período. Um deles, por exemplo, sobre o governo dos 100 dias no Juruá. O que representou isso? Exatamente. Então você tem... Falar desse período é falar ao mesmo tempo, não é, os diversos momentos que esse movimento autonomista teve. Então você tem um primeiro momento, o movimento autonomista, que ele vai usar como estratégia de luta, não é, encaminhar, não é, reivindicações, abaixo-assinado, documentos à Câmara. A estratégia de luta era essa. Em geral, não é, esses pleitos encaminhados ao Congresso Nacional, especificamente à Câmara, porque dependendo da aprovação da Câmara, que iria ser encaminhado para o Congresso, não eram aprovados na Câmara. Na medida que a visão do governo federal, né, a visão do governo central, era exatamente de quê? Da concessão da autonomia acreana só após o momento em que, efetivamente, o Acre apresentasse as condições econômicas necessárias para se autogerir, para se sustentar. Esse era o argumento, não é? Então era necessário desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, enfim. A partir desses indicadores, não é, sociais e econômicos, é que ele teria condições. Então, a autonomia era vista, na perspectiva do governo federal, como uma concessão, como uma dádiva, e não como uma conquista. Enquanto que você tem um movimento interno que percebe a autonomia não como uma dádiva, uma concessão, um presente do governo federal. Não, vamos elevar, mas sim uma autonomia, e eu acho que a importância da data, não é? O significado da data é esse. Como as forças políticas locais, como os acreanos vão perceber a autonomia não como uma doação, mas a autonomia exatamente como uma construção, a autonomia como uma conquista, uma autonomia em que a população se manifestou e lutou. Quer dizer, você tem, portanto, esse momento. No segundo momento, você tem os partidos políticos que se formam, os partidos autonomistas, e que se formam nos vários departamentos, considerando que você tem um Acre departamental, a primeira organização política e administrativa de departamentos, não é? De departamentos que depois foram unificados, não é? Em 1920, não é? E passa agora o Acre, como um todo, a ser governado, não é? Por um que era governador delegado da União. Quer dizer, também, tantos prefeitos departamentais eram nomeados, não é, pela Presidência da República, quanto os governadores do Acre território também eram nomeados pela Presidência da República. Professor, e nesses departamentos houve revoltas, houve episódios. E aí vem, daí os partidos políticos. Os partidos começam a formar os comitês. Os partidos passam a utilizar também como arena dessa discussão os jornais, não é? Então, os autonomistas se formam, escrevem muito nos jornais, defendendo essa causa autonomista. A radiodifusora vai também... Cumpre um papel importante nessa... Um papel importante no sentido de noticiar, não é, vários debates, de informar a população do território como um todo, dos encaminhamentos que estão sendo dados no que diz respeito a esse processo pela emancipação do Acre. Depois aí você tem isso...
primeiras décadas do século XX. Aí, em 1910, você tem esse levante, não é? A importância desse levante em Cruzeiro do Sul, no Juruá, quando por 100 dias, não é? As forças políticas locais, que eram os principais, não é? Principais seringalístas, principais comerciantes da região, não é? Que aí resolvem, não é? Conquistar a autonomia, fazer autonomia através do uso das armas e tomam o poder pela força. Essa experiência, embora curta, né? Um governo de 100 dias, né? Porque o governo federal, né, vai enviar todo um reforço e o movimento vai ser desarticulado. Professor. Aí você tem 1910, 1920, o Acre território, né? Unificação. Aí, a partir daí, 1920, você tem uma outra situação, que é um momento também que a economia local vai passando por uma série de dificuldades. Quer dizer, você tem um momento de apogeu econômico do Acre de 1870 com o primeiro ciclo da até borracha. 1912, 1913, é o chamado primeiro surto da borracha. A partir daí, não é, a produção da borracha asiática, não é, começa a ter um espaço maior no mercado internacional. E como o Acre vai viver? Então, nesse período, as atenções de 1920 até praticamente o pós-Segunda Guerra Mundial, não é, as atenções estão muito voltadas para a questão econômica. Professora, né? De viabilizar a economia da borracha. Aí, pós-guerra, a questão autonomista ressurge com toda a força. Com toda a força. Professora, vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com a professora Maria José Bezerra. Estamos de volta conversando com a professora Maria José Bezerra, ela que é historiadora, doutoranda em História Social pela Universidade de São Paulo, ex-professora do Departamento da Universidade Federal do Acre, Departamento de História. Professora, a gente no bloco anterior, nós estávamos conversando, fazendo uma linha temporal sobre essa história do movimento autonomista, né, que tem as suas raízes ali na Revolução Acreana, e estávamos mais ou menos em 1920, quando a situação da borracha já não era das melhores e precisava se descobrir uma alternativa. Que relação que isso tem com esse movimento autonomista que vai ressurgir bem depois e vai fazer com que o Acre seja um Estado? As décadas de 20, não é? Décadas de 20, década de 30, não é? Década de 40, elas são marcadas, sobretudo no caso do Acre, não necessariamente pela luta política, mas, sobretudo, por uma luta econômica, que era a questão da viabilizar economicamente o Acre, viabilizar a economia extrativista. E aí você vai ter, não é, no final da década de 30, não é, com a questão da Segunda Guerra Mundial, não é, o Acre é novamente, não é inserido num contexto internacional, não é? O grande capital agora passa a atuar não apenas de fora para dentro, mas de dentro também, não é? São formadas grandes corporações, cria-se toda uma estrutura para viabilizar a Batalha da Borracha na Segunda Guerra Mundial. Terminada a Batalha da Borracha, embora, não é, os pleitos que sejam encaminhados junto ao Congresso Nacional, né, junto ao governo federal, sejam ainda no sentido de uma política de incentivo, de uma política de valorização à economia da borracha, vai ser a partir, sobretudo, da década de 50 e, mais precisamente, a partir de 53, que a luta autonomista ela ressurge com toda a força. E agora, na década de 50, quando a luta autonomista ressurge, ela ressurge
tendo exatamente como paladino, como eu chamo, né, na minha tese de doutorado, de arauto, aquele que canta, aquele que defende, aquele que divulga a causa autonomista, o Guiomar Santos. Não é? Como deputado federal, apresenta em 54, em 53 ele já coloca no Congresso Nacional, num discurso no Congresso Nacional, ele defende já a necessidade do Acre se tornar Estado. Não é? Em 54, ele apresenta a primeira versão do projeto, não é? Que é reapresentado em 57, que sofre uma série de emendas e que vai ser aprovado pelo presidente João Goulart em 15 de junho de 62, através da Lei 4.070. Tudo bem. E agora, na década de 50, o movimento autonomista também vai apresentar outras nuances, outras facetas. Uma delas, uma participação mais acentuada das mulheres, das chamadas legionárias, não é? E você tinha legionárias, que lembra a Legião Romana, o Exército Romano, então as mulheres como combatentes, como a tropa de choque realmente não é? Do movimento autonomista. E você tinha tantas legionárias, não é? Do PSD, não é? Cuja liderança era representada em local por Guiomar Santos, quanto as legionárias do PTB, não é? Do PTB, que estavam relacionadas ao Oscar Passo. Então, que papel essas legionárias têm num momento, né, em que você não tem, né, numa região com perfil, não é, sociológico, antropológico, econômico do Acre, nesse período dos anos 50, você tem mulheres que estão atuando ativamente, não é, na arena política, a partir de uma causa. E elas fazem todo um trabalho, elas organizam passeatas, organizam quermesses, organizam comícios, fazem um trabalho de divulgação junto às colônias, vão até os municípios, não é? Acompanham o noticiário, a tramitação, né, do projeto de elevação do Acre no Congresso Nacional, divulgam esse trabalho, não é? Tem as suas lutas internas enquanto, não é? Membros de partidos diferentes, mas você já começa a ver a presença da mulher de uma forma mais significativa na política acreana. Professora, então, esse é um aspecto. Uma pergunta antes da senhora entrar nesse outro aspecto que permeou o ressurgimento do movimento autonomista depois do segundo ciclo da borracha. A impressão ou a história oficial, ela meio que renega esse papel decisivo, talvez, que as mulheres tenham tido nessa época na construção dessa ideia autonomista no Estado? Na realidade, não é, quando você for pensar a construção de uma história das mulheres no Acre, você já tem uma literatura, não é, uma certa produção historiográfica que percebe essa participação da mulher, ou percebe a mulher como sujeito político, mas só a partir dos anos 70. Não é? A partir de 70 para cá, na questão do confronto político que se desencadeou. Não é? Mas nesse período você não tem uma literatura, a literatura, não só a história oficial, mas mesmo os trabalhos de pesquisa, não é, da universidade, seja dos historiadores, dos economistas, não é, dos antropólogos, em geral não trabalham esse período das décadas de 20, 30, 40 e 50. E você não tem até então uma produção historiográfica que traga, que mostre, não, o papel da mulher, o papel político da mulher aqui no Acre. Daí eu ter resolvido dar um capítulo a essas legionárias, né? Tirá-las do porão, tirar então, elas do armário, que o movimento autonomista é também feminino. Mostrar a mulher lutando pela causa autonomista. Não é? E eram não só mulheres, as mulheres ditas, letradas, intelectualizadas, mas mulheres simples, mulheres que eram donas de casa, mas que pensavam exatamente com o quê? O Estado significaria o quê? O que é que o Estado significaria para elas? Significaria não só a possibilidade de eleger diretamente os seus representantes, mas significava, sobretudo, uma perspectiva de um amanhã que seria diferente do que elas tinham até então. Já pensavam na questão da universidade, porque essa luta também do Acre Estado
passa também pela questão da universidade, né, de garantir a juventude com o Acre, Estado. Você tem as representações políticas, você atende a esses interesses da questão da legitimidade do poder, da representatividade do poder, da democracia política, mas você também atende a perspectiva de que era preciso qualificar recursos humanos, né, locais, né, da região para gerir os destinos do Acre. O que explica por quê, né? Você vai ter com o Acre Estado, o primeiro governador, né, do Acre Estado, vai ser um acreano, né, de Cruzeiro do Sul, que é o Zé Augusto. Agora, um outro aspecto também que esse movimento autonomista vai apresentar na década de 50 é o aspecto da separatista. Quer dizer, se até então a ideia separatista em relação ao Juruá, quer dizer, da década de 50, no Juruá já se desenvolve um outro viés político. Do movimento autonomista. Dentro do movimento autonomista. Então, eles não lutam mais pela autonomia do Acre, mas lutam, sim. O Acre deve ser Estado, mas o Juruá deve ser transformado. O Acre foi Estado, o Juruá deve ser desmembrado e transformado em território do Juruá. E quando o território tiver as condições necessárias, será aí também ele será transformado em Estado do Juruá. Então ele assume um caráter separatista que ele não tinha nos primeiros tempos. Então esse caráter separatista ele vem nos anos 50. Ele não existe desde o início do movimento autonomista como um todo, né? E a partir dos anos 50 também a arena, não é, da luta autonomista vai ser o Congresso Nacional, não é, e a capacidade de articulação, não é, no caso do Guiomar, que apresenta, não é, apresenta o projeto, fazendo uma articulação não só com as bancadas do PSD, mas as bancadas dos outros partidos políticos, não é, sobretudo ligados ao Nordeste, mais ainda ao Ceará, não é, para que aprovassem o projeto, não é? Para que fossem favoráveis ao projeto. E um outro aspecto também que é preciso colocar, não é? Em relação à questão do PTB. O PTB era contra o Acre ser Estado, o PTB não queria que o Acre fosse Estado, o PTB não queria que os acreanos tivessem o direito de escolher seus governantes. PTB parte do Oscar Passos. Não é bem isso, não é? Na realidade, não é? Toda a documentação que nós pesquisamos, tanto na Câmara quanto no Senado, os discursos do Oscar Passos, não é? As matérias do jornal, os pronunciamentos dele nos jornais, os debates que existiram, que é outro aspecto também que vai existir nos anos 50, os debates e o envolvimento das principais organizações de classe ligadas ao setor produtivo, da Associação dos Seringalistas, que participa, da Associação Comercial, que participa, promovendo debates internamente, alguns desses debates também abertos ao público, né? Então, a partir desse momento, dos anos 50, você vai ter, portanto, um fortalecimento dessa luta autonomista, inclusive também através da imprensa, com a criação do jornal O Estado, né? Com comitês, inclusive o Comitê Pró-Autonomia de Rio Branco, que foi, né, de todos os comitês criados, aquele que teve uma visibilidade maior. Então você tem toda uma luta interna, não é? Através de várias organizações, das instituições existentes, e essa articulação com, não é, o Congresso Nacional, e sempre uma articulação com o Congresso Nacional. Que culminou em 62 com a aprovação e até desse que projeto. Em 62, não é, o projeto, não é, apresentado pelo Guiomar, e que o Oscar Passos, ele se considera, ele é a favor da autonomia do Acre Estado, e que, na realidade, o ser contra era muito mais em função de uma disputa partidária, uma disputa política, não uma disputa partidária, de que ele temia de que o Guiomar ou o PSD passasse a utilizar a causa autonomista como uma bandeira política e, com isso, se eternizasse no poder, se consolidasse no poder e tal. Agora, para que o Acre fosse Estado, foi preciso também uma articulação, não é? Política local e nacional, que passou também pelos partidos,
não é? Você tem os anos 50, o PSD poderosíssimo a nível nacional, mas o PTB, a partir do trabalhismo, a partir de Vargas, vai se tornando uma força política forte e com Goulart, e a lei é assinada com Goulart, que era presidente, não é? Enquanto presidente, que era do PTB, e internamente quem estava, não é? No governo do território era o PTB. Então você tinha o PTB tanto na presidência da República como no governo do território, era o PTB, que era a articulação política então, que foi feita teve em vários também níveis. uma aliança, não é? Foi também produto de uma aliança entre PSD e PTB. Professora, nesse momento, quando o Acre passa a ser a condição de Estado, em 62, nós temos as primeiras eleições. Exato. O povo acreano escolhe o seu governador pela primeira vez, que foi eleito José Augusto. Numa contenda política com José Augusto e Guiomar Santos, que foi o autor do projeto de elevação do Acre ao Estado. José Augusto assumiu o Estado e governou durante menos de um ano, porque em 64 nós tivemos o golpe militar. Certo. E o golpe militar, enfim, durou até o começo dos anos 80, né? Quando só em 82 que nós tivemos a outra eleição. Outra eleição. Esse período em que o Acre, depois de tanto tempo, mais de 50 ou 60 anos, lutando pela sua elevação à condição de Estado, para poder escolher seus próprios representantes, tivemos apenas um ano de democracia e depois mais um grande período para que o povo pudesse voltar a escolher seus representantes. Isso teve interferência no modo de vida do acreano hoje, na maneira como o acreano encara, ele se relaciona com a política? Acredito que sim, mas um traço marcante quando você estuda a história do Acre, eu coloco isso nas conclusões da minha tese, é a resistência, não é? Então você tem um povo que luta, não é, para conceder, para ter o seu território anexado ao Brasil, depois um povo que luta para que essa terra fosse emancipada politicamente, depois tem uma experiência curtíssima da democracia política, menos de um ano, que é abortada em função do golpe militar de 64, mas que continua durante esse período de 64 até 82 resistindo tanto, não é, ao governo militar, ao regime militar de uma forma geral, como vai manter acesa essa chama autonomista, essa chama, não é, pela democracia política. E aí você vai ter outros espaços locais que vão poder, que as pessoas vão poder se articular para manter essa luta política. Que espaços são esses? A luta pela universidade, depois a universidade. Você vai ter a OAB local, você vai ter a igreja, parte da igreja, você vai ter depois as comunidades eclesiais de base. Então você vai ter uma série de sindicatos, os partidos políticos de esquerda. Então você vai ter uma série de organismos que vão sendo criados, que vão sendo surgindo, não é? que vão surgindo como construção dessa luta política maior, que era uma luta contra o regime militar, que era uma luta pelo retorno, né, da normalidade institucional do país. Não é? E, ao mesmo tempo, não é, você vai percebendo como a questão política ela vai se ampliando a partir das mudanças que o Acre vai passar, mudanças internas profundas a partir da década de 70, seja em relação à questão da estrutura fundiária, seja em relação à questão da urbanização, um processo de urbanização bastante desordenado. O projeto político que estava sendo implantado no Estado. A própria universidade, não é, que cria-se uma universidade, essa universidade ela já vai contribuir para o nível de formação, elevar o nível de informação, não é? De informação, de reflexão, de discussão, vai formar os orgânicos. Não é? Então, de onde vieram esses orgânicos, esses que vão exatamente articular, não é? Que vão ser os atores políticos que vão articular todas essas lutas? Vem de onde? Vem da igreja, vem da universidade, vem da OAB, vem dos partidos políticos de esquerda, vem. Então, essa experiência democrática, embora muito curta, eu acho que ela foi significativa, né, de um lado, porque ela é o desfecho de uma luta,
não é? E que mesmo um regime político caracterizado, não é? Pelo controle, pela repressão política, pelo controle, mas você vai ter uma população que vai continuar lutando, não é? Para eleger os seus representantes, que vai lutar contra toda uma estrutura repressiva, autoritária e tal. Professora, infelizmente a gente está chegando ao final do programa. Pena. Nosso tempo está acabando, esse assunto para mais de hora, né? Mas a gente fica muito feliz de ter recebido a senhora aqui para falar sobre um assunto como esse ainda, que interessa o Estado inteiro, sobre esses aspectos históricos do nosso Estado. Muito obrigado. Fique à vontade. E deu para a gente perceber que o acreano é, no mínimo, enjoado, né? Exatamente. Eu agradeço a oportunidade, né? Mais uma oportunidade de falar sobre um tema como esse, de divulgar um pouco essas reflexões que nós estamos fazendo. E eu acho que o dia de hoje é um dia que é importante, não é, para os acreanos, os que nasceram aqui, os que vivem aqui, não é, sobretudo por essa demonstração, não é? Que eu acho que é uma demonstração de brasilidade e demonstração do que eu digo no final, da marca do acreano, não é? É a marca da resistência, daquele que luta, daquele que resiste, daquele que não se deixa vencer pelas adversidades, que está sempre buscando construir um novo amanhã. Acho que isso é uma marca que tem desde o início, não é, da luta pelo Acre brasileiro. Bacana, professora, muito obrigado. Obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre o movimento autonomista e a elevação do Acre à condição de Estado. A gente se vê. De segunda a sexta, sempre um bom bate-papo na sua TV. É o programa Ideias da Aldeia. E hoje, comemoração de aniversário do Estado.